Irmãos, hoje nós vamos falar do grande mandamento. Nós lemos um verso para a nossa meditação que está em 1 Coríntios 16, 14, que diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Quando foi perguntado a Jesus qual seria o grande mandamento, o que Jesus respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Como a ti mesmo. Então nós damos graças a Deus por esse entendimento que Jesus nos passou nesse mandamento que Ele nos deu, né? Então é esse mandamento agora que nós temos que seguir. E os 10 mandamentos do Decálogo, acabou. Muitos pensam isso, não pensam? Que Jesus deixou esses 2 mandamentos, e os mandamentos que nós temos que seguir agora, que os cristãos têm que seguir, aqueles que servem a Cristo, os mandamentos que temos que seguir é amor a Deus e amor ao próximo. Nós vamos ver, durante o estudo, que esses 2 mandamentos é muito mais difícil de cumprir do que os 10, né? Mas tem gente que acha que é mais fácil, né? Que é impossível cumprir o Decálogo, e esses 2 mandamentos eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou amando a Deus e amando ao próximo. É só falar que eu amo a Deus e amo o próximo, já estou cumprindo esses mandamentos, né? Na verdade, nós vamos ver hoje o que é o amor. E por que Jesus disse que o grande mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo? Jesus, na verdade, ali, quando ele diz amor a Deus e amor ao próximo, lá em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40, Jesus disse assim, foi perguntado a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele responde, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cumprindo esses 2 mandamentos, nós vamos cumprir toda a lei e os profetas. Qual lei que vamos cumprir? Cumprindo esses 2 mandamentos. Que lei que nós vamos cumprir? A lei do Decálogo, obviamente. Porque o Decálogo nos mostra para nós que os 4 primeiros mandamentos é o amor a Deus. E os 6 últimos, amor ao próximo. Nós não vamos ler os mandamentos de Êxodo 20, né, do Decálogo, porque já em outros estudos nós já lemos, né? Conhecemos bem os mandamentos do Decálogo, os 10 mandamentos do Decálogo. Jesus, então, ele resume os 10 mandamentos em 2. E o que é um resumo? O resumo é uma versão concisa e abreviada de um texto, obra ou acontecimento, que apresenta apenas as ideias principais de uma forma seletiva e objetiva, sem incluir opiniões pessoais ou detalhes secundários. Ele tem como objetivo facilitar a compreensão geral do conteúdo, permitindo que o leitor decida se deseja aprofundar-se na obra completa. Entenderam o que é um resumo? Resumo traz o quê? A essência do conteúdo. Correto? Ele traz a essência, ele não exclui o conteúdo. Então o resumo ali daqueles 2 mandamentos, ele não excluiu os 10, mas trouxe a essência dos 10 mandamentos. O que é a essência dos mandamentos? Então a essência desses 10 mandamentos e dos 2 também é o amor. Correto? O amor é a essência do Decálogo e também dos mandamentos que Jesus deixou. Mas esses mandamentos, os 2 que Jesus deixou, esse mandamento é novo? Jesus deu um novo mandamento? Ou esse mandamento já existia? Já existia? Vamos ver na palavra de Deus. Levítico capítulo 19, verso 18, está lá em Levítico, Velho Testamento. Não precisamos explicar isso, né? Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento, em Levítico, está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não foi o que Jesus disse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É novo mandamento ou já estava lá em Levítico? Jesus já tinha dito lá para o povo de Israel ou não? Então não é um novo mandamento, já existia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja o outro. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não é o mesmo que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. Isso está lá em Deuteronômio. Não era um novo mandamento que Jesus tinha dito, mas ele estava só citando aquilo que ele já tinha dito, já tinha colocado. Correto? Então esse mandamento resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, estamos cumprindo a lei. Diz assim, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor
se esfriará de quase todos. Por que Jesus deu esse mandamento, então? Deu não. Por que Jesus relembrou esse mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. Primeiro, porque eles não estavam guardando. Estavam na letra da lei, mas não vivia a essência da lei, que era o amor. Né? Vivia a letra formal da lei, mas não vivia o amor, que era a essência da lei. E depois o que fala em Mateus 24? Que o amor de muito ia se esfriar. Nós precisamos desses dois mandamentos ou não? O amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus profetizando diz que no final dos tempos, antes da volta dele, o amor de muitos ia se esfriar. O amor a quem ia se esfriar? O amor a Deus e o amor ao próximo. Estamos vendo isso hoje? Estamos vendo o amor a Deus se esfriar? Estamos vendo o amor ao próximo se esfriando? Meus irmãos, se nós guardarmos, nós vamos ver no estudo, se nós guardarmos esses dois mandamentos, nós não precisamos de lei para nos corrigir, para nos mostrar o pecado, porque nós não estamos andando em pecado. Se eu amar o meu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou andando na lei. Porque isso é a lei, né? Quem ama verdadeiramente, mas é um amor verdadeiro, que nós vamos ver o que é o amor verdadeiro. Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu amo o meu próximo e eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos ver o que é o amor e depois vamos pensar e refletir, será que eu amo? Porque tem gente que acha assim, guardar os 10 mandamentos é difícil, mas o amor a Deus e o amor ao próximo é fácil. É só eu fazer minhas coisas, o amor que eu tenho do eu, aquilo que me agrada, aquilo, né? Só eu fazer isso daí e dizer que eu amo a Deus e amo o próximo. É muito fácil, esse mandamento que Jesus deixou, né? Nós vivemos na graça, Jesus morreu por mim, pagou todos os meus pecados, agora é só eu dizer que eu amo Ele. É fácil. Vamos ver. Lucas capítulo 11, verso 42 diz, por que Jesus disse que o principal da lei era o amor? Por que ele disse isso? Lá em Lucas diz, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, os fariseus ali estavam vivendo a letra da lei, né? Devolvendo dízimo, fazendo, né, tudo. Mas o que eles não estavam fazendo? Não estavam amando o próximo. Jesus disse, fazei essa, amar o próximo, mas não omitir aquelas. Então o amor tira a nossa responsabilidade de guardar a lei? Não. O amor não tira a responsabilidade. Ele resume a lei e mostra para nós que nós temos que amar e andar em amor. Isso que Jesus queria ensinar aos fariseus e para nós também hoje. Que nós devemos cumprir a lei, mas nunca devemos omitir o amor, porque o amor é o principal da lei. João capítulo 13, verso 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Adianta eu dizer que eu amo a Deus e não amar o meu próximo? Como que muitos vão conhecer, ou todos vão conhecer que nós somos discípulos de Deus? Se nós estivermos andando em amor. Adianta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus e estou desprezando meu irmão ou maltratando meu irmão? O que as pessoas de fora vão ver? Esse é o amor a Deus? Esses são os filhos de Deus? Então eu tenho que dizer, eu sou guardador da lei? Porque muitas vezes nós dizemos assim, né? A verdadeira igreja de Deus é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, correto? Apocalipse não disse isso? E muitas vezes nós nos gabamos, né? Nós somos a igreja de Deus, porque guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé em Jesus. Mas na verdade, o que é a essência da lei? Se eu não andar em amor ao meu próximo, eu não conheço a Deus. Veja, Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então qual que é o cumprimento da lei? É o amor, o cumprimento da lei, correto? O cumprimento da lei é o amor. O amor exclui o decálogo? Não. Ele é o cumprimento do decálogo. Se eu estou amando, eu estou cumprindo o decálogo. Ele não exclui o decálogo. Mas também o decálogo não exclui o amor. Está dando para entender? Nós temos que andar em amor. O cumprimento da lei é o amor. Diz assim ainda. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então de que lei está falando aqui? Decálogo, não está falando ali? Olha, não está no decálogo? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás? Não está no decálogo?
Então, o cumprimento dessa lei do decálogo é o quê? É o amor, correto? O amor não isenta o decálogo, mas o amor cumpre o decálogo. Cumpre a lei de Deus. Segundo João, capítulo 1, verso 4. Fiquei de sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te que, não como se escrevendo um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esses mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Viu a relação do amor e dos mandamentos? Então o amor não exclui os mandamentos, mas ele tem uma relação íntima com os mandamentos, porque o amor é o principal dos mandamentos, o decálogo, correto? E o amor é um mandamento novo? Não, é um mandamento dado desde o princípio. Desde o princípio. Não é um mandamento novo. O amor é para sempre, porque o decálogo também é para sempre. Nós já vimos que a lei de Deus ela é eterna, correto? E o amor, ele é eterno? Ele é eterno. Como a lei, porque ele é o resumo da lei. 1 João capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Viu a profundidade desse texto? O final? Deu para perceber ou não? A profundidade desse texto aqui no finalzinho? Também somos neste... Segundo ele é, também somos desse mundo. Será que podemos dizer isso? Segundo Jesus ou Deus é, nós somos desse mundo? Em relação ao amor, nós temos o amor que Jesus teve por nós? Nós temos o amor pelo próximo? O mesmo que Jesus teve por nós? O irmão Henrique balançou a cabeça, né? Agora começou a ficar difícil, né? Porque dizer que ama é fácil. Dizer que ama Deus e ama o próximo é muito fácil, é só falar. O problema é, estamos amando como Deus amou? Como Deus nos ama? Né? Estamos amando o próximo como Deus nos ama? Estamos dispostos a morrer pelo próximo? Porque você está disposto a morrer por um filho, né? Por uma mãe, por um pai? É relativamente fácil. Mas estou disposto a morrer por um irmão? Por alguém que falou mal de mim? Por alguém que me maltratou? Por alguém que está me injuriando? Né, Mara? Aí fica difícil, né? O amor é difícil. Falar que ama é muito fácil. Mas viver o amor é difícil. Porque o viver o amor é isso. Ó. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então tem gente que acha assim, não, vamos tirar o decálogo porque é muito difícil de cumprir. Mas vamos colocar os 2 mandamentos de Jesus. Porque eu sou servo de Jesus, então eu vou andar nos mandamentos de Jesus. Andar nos mandamentos de Jesus é amar o próximo como ele amou. Correto? É amar a Deus como Jesus amou a Deus também. Os 4 primeiros, amor a Deus. O 4º mandamento. O 4º mandamento é amor a Deus. Por que o 4º mandamento é amor a Deus? Irmãos, o que o 4º mandamento fala para nós? Quando eu venho à igreja no sábado, eu venho fazer o quê? Adorar a Deus e lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, entendeu? Quando eu venho à igreja ao sábado, eu estou lembrando que eu sou criatura e Deus é Criador, correto? Porque em 6 dias Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. E eu estou lembrando que Ele é Criador e eu sou criatura, Ele me criou também. Não me criou no 6º dia? Então Ele criou o ser humano, a raça humana no 6º dia. Então quando eu venho no sábado adorar, por que não pode ser em qualquer outro dia? Porque o dia que Ele acabou a criação foi o 7º dia. E Ele disse, né, que eu sou o Deus que criei tudo. E nesse dia nós estamos lembrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Então não é o amor a Deus? Estar louvando Ele e agradecendo a Deus no dia que Ele santificou? É o amor a Deus. Né? Os 4 primeiros e os 6 últimos, amor ao próximo. Nós não podemos nos eximir do amor ao próximo. Porque muitas vezes nós se esforçamos para amar a Deus e esquecemos de se esforçar para amar o próximo. Correto? É muito importante. É de vida ou morte amar o próximo. Porque Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é amor a Deus. E o segundo ele fala o quê? Semelhante a esse. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz o quê? Mas o fruto do Espírito é
Amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, contra o amor, contra alguém que está amando a Deus e ao próximo, há lei para condenar ele? Há lei para mostrar o pecado dele? Não há lei. Por que não há lei? Porque está andando na lei. Está cumprindo aquilo que a lei exige. Amor a Deus e amor ao próximo. Está cumprindo o decálogo. Está amando a Deus, então não há lei. Tem muita gente que pega esse texto aqui e fala assim, tá vendo? Ó, não há lei. Nós estamos vivendo nos frutos do Espírito, não há lei. Mas será que está vivendo? Será que está andando no fruto do Espírito? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, fala o que é o amor. Correto? Eu considero esse texto aqui o mais importante para mostrar para nós o que é o amor. O que é o verdadeiro amor? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, como que é o amor? Paciente. Então, aquele que diz que ama e é impaciente, tem que ver se está amando de verdade. É paciente, é benigno. Benigno significa o quê? Bondoso, faz o bem, correto? O amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes, né? Ciúmes de tudo e de todos. Não se ensoberbece, não quer ser mais, né, que os outros. Não se conduz inconvenientemente, né? Não procura os seus próprios interesses. Esse daqui é difícil, né? O amor não procura os seus próprios interesses. O amor altruísta, né? Procura mais o interesse dos outros do que o nosso próprio interesse. Não procura o seu próprio interesse, não se exaspera. O que é se exasperar? Não se irrita, né? Não fica bravo, não se irrita. Não se exaspera, não se ressente do mal. O que é ressentir do mal? Não suspeita, não fica guardando mágoa, né? Não fica guardando ressentimento, não se ressente do mal. Então o amor que nós temos que ter é o amor de Deus, não é o amor que o mundo acha que é amor, né? Eu sou bonzinho, eu amo porque eu vou lá, levo uma cesta básica, ajudo. Isso não é amor. O verdadeiro amor não é você pegar e levar uma cesta básica para a pessoa. Qual que é o verdadeiro amor? É você procurar ajudar ela, dar um trabalho para ela, digno que ela possa trabalhar e ser digna daquilo que ela ganha em trabalho, não é? Esse é o verdadeiro amor, não é? O amor é assim, ó, o amor não se ensoberbece. Porque, na verdade, é assim, quando a gente quer achar dificuldade, tudo tem dificuldade, né? Quando eu quero dar desculpa para alguma coisa, tudo tem desculpa. Você vai nas pessoas que estão lá no sinaleiro pedindo dinheiro, você pergunta para ele, por que você não vai trabalhar em vez de pedir dinheiro? Ele tem tanta desculpa para te dar, que você vai ficar com dó dele e vai dar muito mais dinheiro que você ia dar, de tanta desculpa que ele tem para não trabalhar, né? Então a gente não pode ficar dando desculpa por não amar. Nós temos que dizer assim, Senhor, me ajuda que eu não estou amando. Me ajuda que eu não estou cumprindo o mandamento. Agora, para cumprir o decálogo, nós conseguimos ou é impossível para nós? É impossível. Para cumprir esses dois mandamentos, que nós estamos vendo aqui o que é o amor, para cumprir o amor a Deus e o amor ao próximo, nós conseguimos? Não, é impossível para nós. Como que é possível guardar o decálogo e esses dois mandamentos? Só com Cristo, só com Jesus. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sozinho eu não consigo, é impossível para mim. É impossível para mim amar dessa forma. Porque isso daqui de 1 Coríntios nos joga para baixo mesmo. Por quê? Porque nós estamos vendo ali que nós não amamos. E eu preciso do quê? De Cristo no meu coração. Porque é só Ele quem vai me transformar. E essa transformação é a cada dia. É passo a passo. Mas eu preciso progredir nesses passos. Eu preciso pedir a cada dia, Senhor, eu não estou pronto nesse ponto, me ajude. Porque às vezes eu fico pronto para amar um amor assim. Amar os meus irmãos, né? Que estão junto comigo na igreja, ou meus irmãos de sangue, de carne, eu fico pronto. Mas o amor a todos ainda me falta, né? Eu tenho o amor fraternal, que é o amor entre irmãos. Mas o amor para amar todos, como se eu amasse a minha família, ainda me falta. Para eu amar aquele que está longe de Deus, aquele que está longe de mim, aquele que faz maldade, aquele que faz coisa errada, aquele, né? Ainda me falta. Porque é fácil para mim amar aquele que está fazendo bem, que está me ajudando, que está junto de mim. Mas e aquele que está fazendo atrocidade, coisa errada, roubando, matando? Aí eu tenho vontade de matar ele também, né? Sim ou não? Não é verdade? Quando a gente fica escutando as coisas que não devia escutar, né? As reportagens ruins que passam em televisão, jornal, novela, essas coisas ruins, a gente não fica com vontade de matar aquele que está fazendo mal? Que amor que existe em mim?
Que amor que está no meu coração? Amor só a quem me ama? Se fosse assim, sabe o que aconteceria? Se Jesus amasse só os que amam Ele, sabe o que aconteceria? Se Ele tivesse amado só os que amam Ele, nós todos estávamos perdidos. Sabe onde Ele ia estar? Só lá junto com os anjos. E nós todos estávamos condenados à morte, Ele não viria aqui morrer por nós. Ele amou os pecadores, amou aqueles que fez o mal para Ele, se separou dele, não quis nem saber dele. Ele amou esses e veio morrer por nós. É esse amor de Jesus. Porque muitas vezes nós procuramos exemplos para nós, seres humanos. E aí vamos falhar. Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu não vou amar desse jeito, porque aquele irmão lá, né, aquele pastor ou aquele líder de igreja, ele não ama desse jeito. Irmãos, presta bem atenção numa coisa. O nosso exemplo em tudo é Cristo. Não é nem um ser humano. Não é nem um pastor, nem um líder. Ninguém é exemplo para nós. O nosso exemplo em tudo é Cristo. E Cristo amou dessa forma ou não? Cristo amou dessa forma aí? Ele foi paciente, foi benigno, né? Não ardia em ciúmes, não ufanava, não ensorbebecia. Ele não conduzia inconvenientemente, não procurava os seus próprios interesses. Jesus procurava os interesses próprios dele. Jesus, ele amava, ele se ressentia do mal. Já pensou se Jesus se ressentisse do mal? O que aconteceria com nós, né? Quanto mal nós fazemos para Jesus? Se ele se ressentisse, só fazia assim, descia fogo e destruía tudo. Irmãos, o nosso amor tem que ser como foi o de Cristo. Igual aos discípulos, né? Jesus tentou ensinar os discípulos, mas alguns dele ainda, né? Alguns dos discípulos ainda não andou nesse amor. Os discípulos queriam que descesse fogo na cidade e queimasse tudo, né? Jesus falou, não é assim. Veja, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior de todos é o amor. Então o texto fala que havendo profecia, se acaba. Por que se acaba a profecia? A profecia, quando se cumpre, se acaba, correto? Havendo profecia, se acaba, desaparecerá. Havendo língua, cessarão. Por que a língua cessa? O dom de língua. Por que ele cessa? Por que ele para? Quando não tem proveito, cessa. Se você não precisa falar em outra língua, precisa ficar falando para quem entende a sua língua própria? Não, quando não precisa usar, cessa. Mas o amor cessa em algum momento? Em algum momento você não precisa ter amor? Nunca cessa, nunca acaba. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. E aqueles que andam em amor está em Deus. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então os mandamentos de Deus é pesado? O texto está dizendo que não, né? Mas nós conseguimos guardar ele sozinho? Então para nós sozinho é pesado? Sim. Por que o texto diz não é pesado? Nós temos que estar em Cristo, né? Temos que estar com Cristo. Junto com Cristo, o que ele diz? É leve. O fardo é leve ou não? Com Cristo, se torna leve. Entendeu? Nós conseguimos guardar o mandamento sozinho? Aí o fardo não é leve. Mas com Cristo, o fardo se torna leve. Por quê? Porque os mandamentos diz o quê? Não são pesados para quem está em Cristo. Correto? Guardar o decálogo é pesado? É pesado para nós. É tão pesado que tem muitos teólogos aí, né, estudiosos, cientistas da Bíblia, que dizem que é impossível guardar os mandamentos. É impossível viver na lei. Por quê? Irmão, você acha que Deus ia colocar uma ordem impossível do ser humano guardar? Quem veio mostrar para nós que é possível guardar o decálogo? Jesus. Ele não guardou o decálogo? Ele guardou. E mostrou para nós que é possível. Ele conseguiu como Deus ou como homem? Como homem. Mas ele conseguiu sozinho ou ligado ao Pai? Ligado ao Pai. E mostrou para nós que nós ligados ao Pai, ligado a Jesus, nós conseguimos guardar o decálogo. E Jesus disse, amar Deus e amar o próximo. Será que Jesus ia dizer alguma coisa que é impossível fazer? Não, não é impossível fazer. O amor é muito profundo. É muito difícil para nós, sozinho, amar. Eu diria quase impossível, né? Para nós amar da maneira que tem que amar, sozinhos. Mas com Cristo, nós conseguimos?
Sim. A palavra de Deus diz que sim. Porque os mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus guarda a lei. Guardar a lei é vencer o mundo. É amar a Deus e amar ao próximo. Porque esse é o resumo da lei. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que nós conseguimos estar unidos a Cristo? Pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como Paulo diz, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só pela fé nós vencemos o mundo. Só pela fé guardamos os mandamentos. E esses mandamentos não são pesados. O decálogo e o resumo do decálogo, que é o amor, não é pesado estando com Cristo Jesus. Quem vence em nós é Cristo. Mas nós precisamos aceitar Cristo e viver com Ele. Amém? Que nós possamos entender que Jesus não veio dar um mandamento novo. Jesus não veio tirar o decálogo e colocar o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus somente resumiu que essa é a essência da lei, porque os fariseus naquela época não estavam amando. Só que nós também temos que entender que esse mandamento de Jesus é para nós. Porque Jesus disse e profetizou que antes da volta dele, o amor de muitos se esfriaria. O amor a Deus e o amor ao próximo. E nós estamos vendo isso acontecer no mundo e dentro da igreja. Que nós possamos entender que o principal de tudo da lei de Deus é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E amar da forma que Paulo colocou no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Daquela forma. O amor, ele não é leviano, não suspeita mal, ele, não sorbebece, tudo aquilo que Paulo colocou ali. Se estivermos andando neste amor, estamos andando no frutos do Espírito. E quem anda no frutos do Espírito, para ele não há lei. Por quê? Porque já está andando na lei. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, não é fácil. Para nós, sem Cristo, é impossível. Mas em Cristo, tudo nós podemos. Porque a palavra de Deus diz que em mim, tudo podeis. Nós temos que ir a Cristo, implorar a Ele o seu auxílio para podermos cumprir a lei e andar nos caminhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.